em revê-los, peço permissão para vocês, ok? Estamos gravando. Então, vejam, nós estamos na live, quer dizer, numa aula que trata da recuperação judicial e da falência. Aí pergunto, o que é recuperação judicial e falências? Não se preocupe em ficar anotando, porque eu vou passar para vocês, tá? Vou passar o roteiro de estudos, a apresentação, ao final a gente passa. Mas quem foi meu aluno sabe que eu não gosto muito de ficar conduzindo por apresentação. Eu gosto que esteja assim, ao vivo. Eu estou compartilhando, e eu quero ver se vocês, porque tem toda a relação com a recuperação judicial, todos estão vendo que eu estou compartilhando uma tela em que nós temos aqui 4 administradores judiciais. Então, o que é administração judicial? Primeiro ponto que é importante, seja bem-vinda, Carolina, a Carolina Calil, olha aqui, olha, tem uma, todos os que estão, a Carolina do Tribunal de Justiça também, viu, Soliane? Muito bem, psicóloga e advogada, só que não pode exercer, porque ela é servidora do Tribunal de Justiça também. Então, depois, quando ela fizer outro concurso, muito bem, a Michele, olha, Michele, seja bem-vinda, Michele. Devem estar todos com fone nos ouvidos, porque eu acho que eles têm aula hoje. Você está tendo aula, Michele? É porque já me falaram que iam ficar com os fones nos ouvidos bem quietinhos. É por isso que o professor, às vezes, está lá na frente e o aluno está com um fonezinho e eles estão ali só escutando, ainda bem que escutando a aula, né, Michele? Que coisa boa. Muito bem. Parou ok, o modo ok. Seja bem-vinda. Então, vamos lá, pessoal. Recuperação judicial. Quando vocês escutam falar, olha, a Samarco, que é esse caso que eu estou mostrando aqui, a mineradora Samarco, SA, a Saraiva e Siciliano, quem aqui já não comprou na Saraiva e Siciliano? A Oi, que estamos aqui com o segundo pedido de recuperação judicial dela, a 123 Milhas, quer dizer, existem várias empresas que pedem a recuperação judicial. E o que é essa recuperação judicial? Primeiro, gostaria que vocês só fizessem pequenas anotações aí. Qual que é a lei que alicerça a recuperação judicial? Então, Lei 11.101 de 2005. Lei 11.101. Seja bem-vindo, Gustavo, Luiz Gustavo, também participando, seja bem-vindo. Lei 11.101 de 2005. Muito bem. A Lei 11.101 de 2005, ela apresenta no artigo 47 os objetivos. Vale Soluções, a Meire, seja bem-vinda. No artigo 47 constam os objetivos, as finalidades e os princípios aplicados à recuperação judicial. Então, qual que é o objetivo da recuperação judicial? Reerguer empresas. Quantos de vocês não conhecem empresas que não conseguem, muitas vezes, nem, doutora, não consigo mais nem pagar a minha folha de pagamento. Não tenho mais condições de pedir empréstimos. O que a gente faz? Vai pedir a recuperação judicial. Então, o legislador, ele inseriu a recuperação judicial justamente para fazer com que essas empresas possam se reerguer, que essas empresas possam ter fôlego, e terem fôlego de quantos dias? De 180 dias. Prof, mas esse prazo de suspensão, ele pode ser aumentado? Sim,
ele pode ser aumentado. Pode ter um outro pedido de recuperação judicial, sim, como a Oi. Então, se o pedido anterior não ultrapassou os 5 anos, já ultrapassou os 5 anos, pode pedir novamente. Então, objetivo, reerguer a empresa. E qual que é a finalidade? Quais são as finalidades quando o devedor pede a recuperação judicial? Primeira finalidade, manter a fonte produtora. Manter a fonte produtora. Manter os empregos dos seus colaboradores. Deixa eu permitir. Manter o emprego dos seus colaboradores. Adimplir com os credores. Exemplo, a devedora comprou matéria-prima da sociedade empresária ABC. Ok, tem que cumprir. Pagou, tem que cumprir. E se essa devedora ela compra a matéria-prima de uma empresa estrangeira, a empresa estrangeira pode pedir a falência daquela que comprou a matéria-prima? Sim. Eu tenho a empresa A, tenho a empresa B. A empresa A é uma empresa brasileira. A empresa B é uma empresa espanhola. Muito bem. Ela pode, se A não adimplir, isto é, não cumprir com as obrigações, ela vai poder pedir a falência da empresa A. Então, temos o Instituto da Recuperação Judicial e o Instituto da Falência. Vera, mas a Lei 11.101, em que eu vou pegar naquele roteiro que você vai disponibilizar, ela entrou em vigor dia 9 de junho de 2005. Isso mesmo, Vera? Sim. E o que estava em vigor antes da Lei 11.101? Antes da Lei 11.101, nós tínhamos o Decreto-Lei 7661 de 1945. Mas o que contemplava esse decreto, prof? A concordata e a falência. Então, até o dia 8 de junho de 2005, estava em vigor a concordata e falência. Mas, Vera, antes desse Decreto-Lei 7661 de 1945, o que estava em vigor? Aí vocês pergunto, aqueles que são advogados vão lembrar, mas aqueles que são das outras áreas também vão lembrar, porque eu tenho ex-alunos aqui, exemplo, a Débora foi minha ex-aluna, a Michele também foi minha ex-aluna, só que não em recuperação judicial, a Michele, a Débora em recuperação judicial. E o que existia antes? O Código Comercial. Prof, o Código Comercial está em vigor ainda? Por incrível que pareça, sim. A parte 2, que é do comércio marítimo. A parte 1 era dos atos do comércio. A parte 3 era das quebras. Então, a Lei 556 de 1850 está em vigor, parte 2. E esta lei era dividida em 3 partes. Parte 1, atos de comércio, parte 2, o comércio marítimo, e parte 3, das quebras. Daí vocês escutarem as pessoas falarem, olha, a empresa do Fred Flintstone quebrou. Então, era das quebras. Então, se nós pegarmos do início, numa linha do tempo, nós temos a Lei 556, tá, de 1850, depois o Decreto-Lei 7661, de 1945, e a Lei 11.101, de 2005. Entendam, a Lei 11.101, ela entrou em vigor dia 9 de junho de 2005, mas ela foi sancionada 4 meses antes, no dia 9 de fevereiro de 2005, por isso que tem aquela
vacatio legis, a vacância da lei, ficou 4 meses. Vera, então eu sei que existe uma lei, essa lei 11.101 de 2005, que ela tem o objetivo de reerguer as empresas, ela mantém a fonte produtora, mantém os pagamentos dos trabalhadores, ela tem a finalidade de cumprir com os credores, sejam credores fornecedores de matéria-prima, como a própria administração pública. Então, muito bem, ela tem e ela vai, sim, eu conheço os objetivos. Aí eu pergunto para vocês, mas quem é que pode pedir recuperação judicial? O empresário e a sociedade empresária. O pessoal do direito viu, direito empresarial 1, 2 e até o 3, mas no 1 e no 2, eles sabem a diferença do quem é o empresário e quem é a sociedade empresária. Vera, mas eu não lembro mais. Quem que é o empresário? Aquela antiga firma individual. Lembram que vocês falavam, era uma firma individual. E quem que é a sociedade empresária? Aquela que presta serviços, aquela que industrializa, aquela que comercializa. Aí eu recomendo a vocês abrirem e lerem os artigos 966 e o 982 do Código Civil de 2002. Então, qual é o campo de aplicação? Quem que pode pedir? O empresário e a sociedade empresária. Sociedade simples pode pedir? Não. Quem que é sociedade simples? Aquela constituída por profissionais que têm a formação regulamentada, sociedade de advogados, sociedade de contadores, sociedade de administradores, sociedade de economistas, sociedade de médicos. O médico é uma sociedade simples enquanto ele atende os seus clientes. Mas a partir do momento que ele compra, ele tem um sócio, eu sempre gosto de dar exemplos com Fred e com Barney. Quem foi dessa época vai lembrar. Mas eu digo para vocês, hoje eu vejo o meu neto menor assistindo Tom e Jerry. Eu falei, mas Tom e Jerry era da minha época, e ele ama. Então eu tenho que achar o Fred Flintstone para ele poder assistir. Então, o Fred e o Barney, eles são médicos, constituem uma sociedade simples. E o Fred diz, nós estamos deixando de ganhar dinheiro. O que vamos fazer? Vamos comprar uma máquina que faça tomografia computadorizada. Aí passa a ser uma sociedade empresária. Todos os hospitais são sociedades empresárias. Então, a gente sabe qual é o objetivo da recuperação judicial, quais são as finalidades, os princípios, quer dizer, atender a sociedade, promover o desenvolvimento econômico, esses são princípios alicerçadores da recuperação judicial. Sabemos o campo de aplicação, e onde está o campo de aplicação? No artigo 1º da Lei 11.101. E agora, Vera, existem sociedades que não foram beneficiadas? Quais são os tipos societários que não são beneficiários da Lei 11.101? Empresa pública, sociedade de economia mista, instituições financeiras, instituições de saúde. Então, todas elas estão listadas, estão descritas no artigo 2º da Lei 11.101. Só que o legislador, ele disse o seguinte, ali no artigo 2º, a cooperativa de crédito está excluída da Lei 11.101.
mas a cooperativa de crédito, as cooperativas são sociedades simples, nem deveriam estar ali. Então, vejo que o legislador cometeu um equívoco aí. Nós estamos aqui com uma página do site da Samarco. Aqueles que quiserem depois acessar, isso é público. Vocês podem escrever Recuperação Samarco. Professora, só um detalhe. Você está com o site da professora, que está mostrando alguma outra coisa? Estou compartilhando o... Não estou conseguindo ver. Deixa eu Será que é só parar. eu? Deixa eu Manda de compartilhar volta. novamente, por isso que é bom fazer ao vivo. Olha, deixa eu compartilhar. Aqui? Está aparecendo só assim, home, relatório mensal, atos processuais, aplicações de divergências e introdução, é Isso, isso? só isso aí. Ah, beleza. A apresentação eu estou falando e depois eu mando para vocês. Tá, beleza. Entendeu? É aquilo. Então, chegamos. Olha, vejam, só relembrando os objetivos, finalidades e princípios, artigo 47. Campo de aplicação, artigo 1º. As pessoas jurídicas excluídas do campo de aplicação, artigo 3º. Aí, Vera, por que eu vou estudar recuperação judicial? Porque você pode ser o administrador ou a administradora judicial. Vera, e onde é que eu vejo a figura do administrador judicial? A figura do administrador judicial está no artigo 21 da Lei 11.101. Artigo 21 da Lei 11.101. Vera, mas eu estou fazendo ainda, eu sou aluna, nós temos alunos aqui também. Eu vou fazer exame de ordem. E aí eu mostro para vocês, eu vou compartilhar, passar para vocês também, o 42º exame de ordem do Estado do Paraná, nacional, né, mas o 42º, deixa eu interromper, o 42º, ele cobrou a recuperação judicial. A peça agora de fevereiro de 2025 é da recuperação judicial. Deixa eu ver se ele está aqui. 1, 2, 3 milhas, 42º. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Deixa eu liberar mais uma colega. Janela. Deixa eu ver quem está aqui. É o Márcio Prata. Ah, o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Muito bem, mas eu não quero este aqui. Seja bem-vindo. O Márcio é o advogado ou é o Marcílio que é o contador? É o contador. O Márcio é o contador. Isso. E o Marcílio que é o advogado. O advogado, ainda não entrou. São gêmeos. Isso. São gêmeos, olha, Márcio e Marcílio. Cadê a figurinha? Cadê a foto dele? Márcio... Não, eu estava no aniversário, estava entrando em casa, agora eu pedi para ele pelo menos entrar um pouco. Aqui, tá vendo como é que ele é? O Márcio e o Marcílio. Um é contador e o outro é advogado. Muito bem. Então, o Márcio e o Marcílio, eles já conhecem a recuperação judicial, mas o conhecimento não ocupa espaço. Olha ele aí, Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Deixa eu... o seu telefone, o seu... Olá, tudo bom? Tudo bem? E aí, já atuando em recuperação judicial? Escritório? Já fiz alguns trabalhos de perícia, né? Com sim. recuperação, o pessoal que às vezes precisa fazer perícia para poder, o administrador judicial no meio, né? Para poder fazer recuperação, né? Já fiz alguns trabalhos semelhantes.
É mais, então, isso mesmo, mais um nicho de mercado. O que que acontece? A gente vai falar, vai continuar. A gente falou sobre os objetivos, finalidades, os princípios, o campo de aplicação no artigo 1º da Lei 11.101, fizemos a retrospectiva, desde o Código Comercial para o Decreto-Lei 7661 e a Lei 11.101, e falamos das pessoas que são excluídas, as pessoas jurídicas que estão excluídas, e aí falamos, quem pode ser o administrador judicial? O Márcio falou que ele já fez alguns trabalhos de perícia, o levantamento, e aí eu quero perguntar para os meus ex-alunos, qual é a figura? Então, esse, inclusive, é um artigo novo, as empresas faziam, mas não tinha isso na legislação, é o artigo 51A, que diz que o magistrado poderá nomear pessoal, uma pessoa com competência técnica e idoneidade moral para verificar se a empresa devedora ela está em funcionamento, se as demonstrações contábeis que foram acostadas, que foram juntadas, merecem fé. Então, a gente vê que o Márcio, enquanto perito nomeado, o artigo 51, ele não fala a palavra perito, mas ele diz que tem que entregar um laudo. Quem entrega laudo é o perito. Na primeira abordagem que a gente fez, no dia 7, Evelyn, quem que pode só me ajudar? A data foi há 15 dias atrás, nós falamos do perito. Então, na Lei 11.101 também você pode atuar como perito. E pode atuar também, e muitos peritos do artigo 51A, eles, porque é meio arbitrado o valor, e é um valor normalmente não segue os 5% lá do administrador judicial, mas eles fazem um trabalho tão bom, Márcio, vocês fazem um trabalho bom, que várias são as vezes que vocês são nomeados, porque o juiz só nomeia o administrador judicial depois que você entrega o seu laudo. Por quê? Antigamente, as empresas pediam recuperação judicial e colocava total do ativo, exemplo, 10, e o passivo era 8, não bate. Apresentava demonstração contábil, colocava em cima balanço patrimonial, mas a estrutura era de demonstração do resultado do exercício. Apresentava um balanço patrimonial com a estrutura até 31 de dezembro de 2009, que era ativo circulante, realizava longo prazo e permanente. Então, isso mudou, tudo isso mudou a partir de 1º de janeiro de 2010. Vejam quantas coisas eles faziam. Então, é bem interessante. Os contadores ali podem observar, a empresa está em funcionamento? Sim. Na época da 123 milha, o juiz deferiu, foi uma juíza, deferiu o pedido e o processamento da recuperação judicial da 123 milhas. Aí eu coloquei no LinkedIn e passei para a turma, dizendo o seguinte, está incorreto, porque ela precisa nomear o perito para ver se a empresa está em funcionamento. E foi isso que aconteceu com 123 milhas. 10 dias depois, foi anulada aquele deferimento e nomeou-se o quê? O profissional com capacidade técnica e idoneidade moral, que é o perito, para apresentar o laudo pericial. Foi isso que aconteceu. Então, vejam bem, e quem pode ser, então, o administrador judicial? O artigo 21 da lei dispõe que o administrador judicial pode ser o advogado, o contador, o administrador e o economista. E fala preferencialmente. Quando a lei fala em preferencialmente, ela está abrindo brecha para outras pessoas serem nomeadas também. Mas que aí vão ter, não tem, o legislador deveria ter já, não
deveria ter colocado preferencialmente, colocado lá o advogado, o contador, o administrador ou o economista, porque são áreas afins. Se o Márcio for nomeado administrador judicial, ele vai, evidentemente, pedir autorização para o juiz para colocar na equipe dele um advogado. Se o advogado for nomeado e não tem a outra formação, ele vai ter que pedir autorização para contratar o contador. Não tem condição, não existem condições para que eles possam trabalhar sozinho. E aí é que eu mostro para você, voltamos aqui para a questão coloquei aqui da Samarco, compartilhando com vocês. Está compartilhando agora, pessoal? Sim? Deixa eu ver se está compartilhando. Está compartilhando. Sim, dá para ver. Dá para ver? Ok, deixa eu só... Ok. Então, vocês vejam que aqui na Samarco, eu só preciso achar a minha... Só um minutinho. A minha guia aumentei. Eu vou interromper aqui esse compartilhamento e vou fazer aqui, abrir uma outra da recuperação judicial Samarco, para que vocês... Aqui, recuperação judicial Samarco, aqui, e aí vou compartilhar com vocês. Agora, esta aqui. Certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Agora eu posso... Então, eu quero que vocês vejam aqui. A Samarco Mineração S.A. é uma sociedade anônima. Ah, Vera, ok. E as sociedades anônimas são regidas por qual lei? Quem é que lembra? Lei 6.404 de 1976. Lei 6.404 de 1976. Muito bem. Deixa eu novamente, por isso que ao vivo é mais complicado. Muito bem, recuperar aqui, falência, vamos entrar novamente. Ok. E aí eu vou aqui. Muito bem. Aqui. Vocês estão vendo agora, né? Ok. Sim? Conseguem? Estão vendo? Sim. Sim, né? Sim. Ok, muito bem. Então, observem aqui, olha. Então, o caso da Samarco é aquele daquela barragem lá de Brumadinho. Então, observe, vocês viram falar muito, e ela está, o juiz, esse juiz, tomou uma decisão muito boa ao nomear, ao invés de exemplo, a Oi, só tem esse aqui, ó, o Audi AJ, para a Oi, que é imensa. Esse juiz, ele nomeou 4 advogados, são 4 empresas, mas são 4 pessoas jurídicas, mas quem assina o termo é a pessoa física. A nomeação é da pessoa física. Então, observem, o perito judicial é nomeado? Sim. O administrador judicial é nomeado? Sim. Aquele perito do artigo 51A, ele é nomeado? Sim. Então, eles são nomeados. Muito bem. Ele nomeou 4. E aí, observe que toda vez, e ele pediu ainda, que esses administradores judiciais formassem uma única pessoa jurídica para conduzir
o caso da Samarco. Então, observem aqui, eu vou clicar aqui, lá em atos processuais, a gente não vai cansá-los é só para que aguçar a curiosidade de vocês. Nós estamos aqui, olha, quero que vocês vejam aqui, olha, a Samarco Mineração, S.A., Lei 6.404, ela pediu a recuperação judicial, e atenção, pessoal, quem é que pode elaborar essa petição? O advogado, só o advogado. Mas quem é que pode ser administrador judicial? Evidentemente que quem é o advogado da devedora e elaborou a petição não pode ser o nomeado. Mas a administrador judicial pode ser o administrador, o economista, o advogado e o contador. Então, veja que ela pediu, tem a qualificação, eu não vou cansá-los. Vejam que a Samarco, ela, no início, agora mudou até por causa do plano, em função do plano de recuperação judicial dela. Ela só tinha ações ordinárias, olha. Travou aí o de vocês? Está travado? Não, não está travado. Não? Estão vendo que eu estou mostrando aqui o quadro societário? Não. Por isso, então eu vou... Então não. É que ele travou aqui. Deixa eu ver novamente. Parar. E vamos compartilhar novamente aqui. Ó, estão vendo aqui agora a petição inicial. Agora foi. Agora foi. Agora foi, e agora eu tenho que aqui chamar novamente a nossa Samarco. Recuperação Judicial Samarco. Vou compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Eu acho que quem quer participar agora deve ser o Marcílio, ou é o Márcio? Deixa eu ver. É o Marcílio. Muito bem, então agora já estamos, eles estão com os dois, o Márcio e o Marcílio. Seja bem-vindo, doutor Marcílio. Nós estamos falando de recuperação judicial e falências. A professora Vera Calil está agora compartilhando a recuperação judicial da Samarco. Só que ela trava aqui. Então, eu vou falar para vocês, tá? Ela está travando. Ela trava o de vocês, engraçado, pode ser. São coisas de aulas ao vivo, né? Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Mas, observe, então, que a Samarco pediu a recuperação judicial e está tramitando até hoje a recuperação judicial. Quem está com um computador aí, abra uma guia. Vamos abrir uma guia juntos aqui e vamos... eu vou interromper. Vou compartilhar a tela inteira. Para ver se aí fica melhor para vocês. E vou colocar aqui. Coloquem lá, por gentileza, Samarco, Recuperação, assim, Recuperação Judicial Samarco. Vocês estão vendo que eu estou com a tela aberta ali? Sim? Agora, visualizou? Espera aí. Sim, ok. Muito obrigada, Soliane.
Então, vejam aqui, olha, principais eventos. Então, onde é que a gente clica para saber qual é a situação da Samarco? Em atos processuais. E em atos processuais, são todos os atos, é público, tá? Princípio da publicidade. Nós temos aqui a petição inicial, foi pedida a recuperação judicial, e nós estávamos aqui, na composição do capital social da Samarco, que eram só ações ordinárias, e nós sabemos que são ações, a Lei 6.404 contempla o quê? Ações ordinárias, preferenciais, de gozo ou de fruição, e tem a Golden Share também, ok? Então, vejam que nós temos aqui, olha, e qual que é a história? Vejam, em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana. Olha, rompeu. E a partir de 2016, os pagamentos para a Samarco foram suspensos. E ela voltou, retornou às suas atividades apenas somente em dezembro de 2020. Muito bem. Então, ela entrou com um pedido de recuperação judicial. E aí, olha a relação dos credores, pessoal. Então, nós temos aqui a relação dos credores. Observam como ele é bem pequeno, eu vou colocar só assim a classe. A primeira classe de credores são os credores trabalhistas, olha. Credores trabalhistas. Depois, nós temos, vou ver quais são os credores, depois dos credores trabalhistas. Aqui, ó, credores trabalhistas. Depois dos credores trabalhistas, vamos ver qual é a classe que nós temos aqui. Olha, tem o alfabeto inteiro de credores trabalhistas. Ok, chegou no V, W, vem os credores quirografários, isto é, aqueles que não têm garantia. E assim sucessivamente. Voltando aqui na Samarco, observem que quando é que ela, depois que pediu fez a petição inicial, inseriu todos os artigos necessários, olha. Vamos aqui. Então, só para que vocês relembrando, onde é que nós temos os objetivos, as finalidades, objetivos, finalidades e artigo 47, tá? Fazer com que a empresa supere a situação de crise econômico-financeira. Vera, onde é que está o campo de aplicação? Ao empresário e da sociedade empresária. É o empresário e a sociedade empresária. Vera, quais são os excluídos? O artigo 2º. Vera, e o que eu devo, quem é que pode ser administrador judicial? Preferencialmente, no artigo 21, nós temos o quê? O advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. No entanto, não é a pessoa jurídica que é nomeada, é o representante daquela empresa. Vera, onde é que eu encontro as competências do administrador judicial? No artigo 22. E no artigo 22, nós temos lá no inciso 1, disposições comuns à recuperação judicial e à falência. No inciso 2, competências do administrador judicial só na recuperação judicial. E inciso 3, na falência. Pois bem, nós temos um caso da Saraiva e Siciliano, em que o administrador judicial, ele deveria
fiscalizar, olha o inciso 2, fiscalizar as atividades do devedor, se ele está cumprindo com o plano de recuperação judicial. A Saraiva e Siciliano, no segundo semestre de 2023, pediu a autofalência. No entanto, se nós pegarmos aqui, olha, vamos colocar aqui, sentença Saraiva e Siciliano. Saraiva e Siciliano, olha ela aqui, olha. Veja que ela pediu, eles pediram a autofalência, olha. Embora formulado o pedido de autofalência com alegada apresentação de documentos, o cumprimento dos demais requisitos legais, nos autos já há notícia de descumprimento. Então, se descumpriu, se convola, existe o quê? Durante a recuperação judicial, o juiz pode transformar aquela recuperação judicial em falência. E isso tem que observar aqui, o juiz manteve o mesmo administrador judicial, que era da recuperação, ele reconduziu para a falência, mas o administrador judicial tem obrigação de fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. Ok? Então, observe que nesse caso aqui, o objetivo foi para que vocês saibam onde existe a parte prática, e é a parte prática que nós ministramos, eu digo assim, que nos cursos do Instituto de Direito Público Calil, Vera Calil, 30% é teoria e 70% é prática. Tá? 30% teoria e 70% prática. Vera, e como é que eu sei quem é que pode pedir a recuperação judicial? Artigo 48. O artigo 48, ele apresenta os requisitos da recuperação judicial. Quem é que pode pedir? Aquele devedor que está exercendo atividade há mais de 2 anos. Ele não foi falido. E se o foi, ele cumpriu com todas as obrigações. Não ter há menos de 5 anos obtido a concessão de recuperação judicial, nem pelo plano especial, não ter sido condenado. Vera, e o que o advogado vai ter que inserir na petição? Olha, e aí nós temos a formação, a harmonia entre o advogado e o contador nessa hora. Até porque existem algumas agruras aqui, que a gente explica no nosso curso, porque ele colocou aqui, o legislador colocou demonstração do resultado desde o último exercício social. Quer dizer, o artigo 176 da Lei 6.404 apresenta um rol das demonstrações com os nomes adequados. O balanço patrimonial, ok, mas demonstração de resultados acumulados, demonstração a DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, artigo 176 da Lei 6.404. Quem que está perguntando? Alguém levantou a mão? Oi, prof, sou eu. Oi, desculpa interromper, mas eu vou dar uma saída aqui, mas aí a senhora vai disponibilizar a gravação, então, depois? Sim, a gravação, lá no grupo? Tá. Vai ficar no YouTube, tem então tá bom. da professora Vera, e a apresentação também. Tá bom, então. É que eu não sei se eu vou conseguir voltar, daí era só para não sair sem dar uma satisfação. Obrigada, tá bom? Muito obrigada, Débora, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. E então aqui vocês têm no artigo 51 a petição inicial. O que deve constar na petição inicial? A exposição das causas concretas, as demonstrações contábeis, relação nominal de credores, integral de empregados e assim por diante. Vera, você falou que a Saraiva, ela pediu a autofalência e o juiz
convolou, ele não considerou, ele convolou a recuperação judicial em falências. E onde é que está escrito isso? Onde é que tem aqui, olha, no artigo 73, o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial. É assim, Vera? Sim. Por quê? Porque ele descumpriu, exemplo aqui no inciso 4, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Vera, e existe uma ordem de pagamentos lá na falência? Veja que eu estou pegando os principais aspectos. Sim. Vamos fazer um caso, vamos dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que Fred Flintstone foi dispensado, porque a empresa dispensa, e o empregado é que pede o que? A demissão. Muito bem. E Fred Flintstone tinha um somatório das verbas rescisórias de 300 salários mínimos para receber. Qual que é a ordem? Eu tenho 300 salários mínimos para receber. Qual que é a ordem na falência? Então, vejam aqui o caput do artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Veja o inciso 1, pessoal. Os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos por credor. Quantos salários mínimos o Fred Flintstone tem direito a receber? 300 salários mínimos. Mas pela ordem aqui na falência, quantos salários mínimos ele vai receber em primeira mão? 150. Vera, e os demais? E o restante dos 150 salários mínimos? Ele vai receber, conforme inciso 6, a linha C, como credor quirografário. O que é credor quirografário? Que não tem garantia. Inciso 6, a linha C. Inciso 6, a linha C. Os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista, que excederem o limite lá do inciso 1. Isto é, a Fred Flintstone tinha 300 salários mínimos para receber. Recebe 150 pelo artigo 83, inciso 1, e o restante, se houver, né, artigo 150, inciso 6, a linha C. Vera, e voltando lá, você falou da Samarco e deu o exemplo também da Saraiva. E na Saraiva, só para vocês observarem, foi entre 7 e 10 de outubro, que foi, deixa eu pegar aqui nós estamos aqui com a sentença dela, olha. O juiz convolou a recuperação judicial em falências. Vamos pegar aqui exatamente, 6 de outubro de 2023. Agora, em março, janeiro, fevereiro e março de 2025, eles tem vários credores ainda se habilitando na falência. É um processo que tem quase 81 mil páginas, pessoal. Então, são processos grandes. No caso da Saraiva, tem um administrador judicial. No caso da Samarco, o nosso magistrado, ele teve a feliz ideia de colocar 4 administradores judiciais. E vejam que, dia 25/11, a recuperanda requereu a decretação por sentença do encerramento da recuperação judicial. Então, olha que interessante. Quando é que começou a recuperação judicial da Samarco? Vamos pegar aqui. Ela começou, a petição inicial dela,
é de 9 de abril de 2021. 9 de abril de 2021. E em 5 de dezembro de 2024, ela pediu, a recuperanda requereu a decretação por sentença do encerramento da recuperação judicial. Então, aqui, dispensando a recuperanda do tempo remanescente do período de supervisão. Então, ela cumpriu com o plano de recuperação judicial dela. E o que tinha no plano de recuperação judicial da Samarco? E observe que o plano de recuperação judicial, ele pode ser alterado. Então, nós temos aqui, como são vários, nós temos decisão, aqui, ó, plano de recuperação judicial. No plano de recuperação judicial, ela fez toda a exposição dela, e aqui, ó, os cálculos. Apresentou tudo, recursos. Então, o que ela mencionou? O que ela iria, deixa eu voltar mais um pouquinho. Aqui é o detalhamento. Então, aqui, quais foram os meios que ela usou de recuperação judicial? Reestruturação do seu endividamento, emissão e entrega de ações preferenciais, e aumento de capital. Foi isso que ela colocou no seu plano de recuperação. E onde é que tem o plano de recuperação? Vamos voltar aqui. Plano de recuperação, no artigo 53 da Lei 11.101. Então, a recuperação judicial é um instituto que ele veio para ficar. São várias as empresas. Se nós entrarmos aqui na Junta Comercial do Estado do Paraná, jusepar.pr.gov.br, e aqueles que estão lá no Ceará, aqueles que estão em Natal, aqueles que estão, eles podem observar aqui, olha, publicações legais, entra no site e vocês têm a quantidade de empresas falidas e empresas em recuperação judicial. Então, empresa aqui no Paraná, empresas em recuperação judicial, ele apresenta normalmente por ano. Aqui ele está numa nova roupagem, mas vamos ver o que ele colocou aqui, olha. Relatório de primeira, que ele colocou todas as empresas, olha, todas essas empresas, aqui 2024, isso é público, pessoal. E as empresas de 2025 que estão em recuperação judicial. Eles tinham um relatório que mostrava um número, então a gente via quantas empresas, né? E se nós quisermos observar quais são as empresas falidas, então realmente entrou em falência, nós temos aqui, né, quais são as empresas que foram, isso aqui é público, tá, pessoal, não é o credor, por exemplo, quando vai vender para uma empresa que está em recuperação judicial, a empresa em recuperação judicial, ela é obrigada a ter ao final do seu nome em recuperação judicial. E nós temos aqui o direito público, Calil, Direito Público Calil, a professora Vera Calil
tem vários cursos aqui, em que vocês depois podem consultar, conversar com a professora, e naquela ideia de 30% teoria e 70% prática. Por quê? Porque você tem que aprender Vera, eu sou de contábeis, eu posso fazer o curso? Sim. Se você tivesse sido meu aluno ou aluna, você saberia que eu ensinei a fazer as petições intermediárias, porque como é que você, nomeado na qualidade de contador, não vai conseguir, você vai se comunicar com o magistrado? Então, aprende, enquanto perito aprende, o advogado já sabe, e o economista vai aprender, e o administrador também vai aprender. Ok, pessoal? Eu vou agora abrir 15 minutos para que a gente possa, veja, são 21 horas. Uma coisa que é bem interessante, como passa rápido. Ai, prof, será que passou rápido? Eu não sei se está passando tão rápido assim, porque eu já estava querendo ir para o recreio, né? Porque na sala de aula, professor, hoje não vai ter recreio? Não vai ter intervalo? Ah, vai ter sim, vamos lá. Então, quero que vocês perguntem. Quem tiver pergunta, por favor, Vera, não sei nem o que perguntar. Aí eu tenho que fazer o curso. Ah, eu quero ser. Então, vamos fazer o curso. Vera, estou com dúvida e não quero perguntar. Depois eu vejo lá e eu conheço a lei, eu vou ensinar, eu vou estudar. Perguntas? Prof, eu vou fazer perguntas depois. A Débora, que saiu e falou que estava saindo, foi interessante porque nós estávamos conversando desde as 7h30. Desde as 7h30. Eu entrei, ela entrou, daquele jeito que a gente fazia antes, né? Entrava e deixava aberto, e a pessoa vai entrando e vai... Aí a gente conversou bastante. Estou à disposição. Vocês podem também... aqui, olha, compartilhar a prova prática, deixa eu ver, está aqui também, olha, deixa eu compartilhar essa prova com vocês, que é só o finalzinho, para ver o enunciado e como foi fácil essa segunda fase para quem fez empresarial. Deixa eu só aumentar aqui, compartilhar. Aqui, pessoal. Deixa eu fechar aqui agora um pouquinho. Eu tinha que... Deixa eu encerrar novamente, parar um pouquinho, vou compartilhar a tela cheia. Deixa eu ver se agora... Ficou visível para vocês aí? Sim? Olha o que aconteceu. Olha bem como foi super fácil essa segunda fase da ordem. A companhia fechada, comercial e exportadora, 3 Pontas S.A., então é uma sociedade empresária. Como é que eu sei que ela é sociedade empresária? Porque todas as sociedades anônimas, independentemente do seu objeto, sempre serão empresárias. Artigo 982, parágrafo único, da Lei 10.406 de 2002, o Código Civil. Então, ela é uma exportadora de café. Aí eles colocaram essa parte do balanço aqui, só para que vocês depois colocassem os 17 milhões para o valor da causa. Contou a história, ok. Você, como advogado, é procurado pelo diretor-presidente e representante lá, o doutor Caldas, que lhe pede o ajuizamento de medida para superar a crise porque passa a devedora.
A sociedade sofreu 2 pedidos de falência, que puderam ser afastados. Então, observe, ela atende o artigo 48 da Lei 11.101. Ela tinha mais de 2 anos, ela teve a falência, mas ela afastou a falência. E nós temos lá na lei como é que se faz o afastamento da falência. Vocês sabiam que uma empresa ela pode pedir a falência, a credora pode pedir a falência da outra, e pode pedir a falência da outra com artigo 94, inciso 1. Quem que abre o artigo 94, inciso 1, por gentileza aí? Vamos recordar e viver. Só o 94, inciso 1. Secretário Vinícius. Abrindo aqui, eu estava até pensando, no caso de... Está tendo agora um termo repetitivo, né? Referente aos grupos econômicos, na recuperação, né? A prioridade. Vamos lá, 94. 94, inciso 1. Então, a credora pode pedir a falência da devedora e por quantos salários mínimos, por exemplo, uma empresa pode ter a falência decretada? Por quantos tem aí, secretário Vinícius? 40 salários mínimos na data do pedido. Então, hoje, qual é o valor do salário mínimo hoje? Vezes... 1.518, né? Isso, vezes 40. 60.720. Então, uma empresa que deve para uma credora 61 mil reais, vamos arredondar, ela pode ter a falência decretada. Vamos imaginar que é uma empresa que tem 100 anos, que passou de pai para filho e está numa situação que não... Então, a gente vai aprender como trabalhar nesses casos, nos casos práticos, porque tem que ter o quê? As notas fiscais, tem que ter as duplicatas protestadas, tem que ter os instrumentos de protestos para poder pedir a falência. E se não tiver, e tiver apresentado alguma duplicata que já foi pago, é aí que o devedor pode se livrar daquele pedido de falência. Então, aqui, no exame da ordem, aqui, voltando, observe que aí ele diz o seguinte, você deverá, aqui, que lhe pede o ajuizamento de medida para superar a crise. Então, ele colocou a letra do artigo 47, superar a crise. Então, o aluno, né, aquele que estava participando do exame de ordem, se ele assistisse só esses principais aspectos muito rápidos que eu mencionei hoje, ele já passaria no exame de ordem. Por quê? Porque ele tem que saber que a lei o campo de aplicação do empresário e da sociedade empresária. Segundo, a sociedade anônima, independente do seu objeto, sempre será empresária. Pegou o artigo 48 para ver as condições, ela está há mais de 2 anos, ele coloca inclusive as datas aqui, olha, para mostrar que ela está há mais de 2 anos, e pede, entra no artigo 51 e tem lá a relação, o que deve instruir o pedido de recuperação judicial. E qual foi aqui, olha, o gabarito? Vou colocar mandar essa aqui também para vocês. Eu acho que a Evelyn, ou foi o Gustavo, já colocou, inclusive, lá na sala, né? Estava no chat. Ok. Olha, coloca aqui, olha, fundamento no artigo 48, aí pega o artigo 51, faz a qualificação, olha, os fundamentos jurídicos, com que ele... então, e os pedidos. Veja, a peça não precisava nem ter pensado muito. E isso é a importância que tem a recuperação judicial. Tá? Em face, quem pegou
as notícias do Valor Econômico hoje, veem que tem várias empresas pedindo recuperação judicial, outras, como a Oi, que fez o segundo pedido de recuperação judicial, e assim por diante. Então, abrindo aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, e se não tiverem perguntas, vocês convido para que vocês depois escutem novamente esse encontro que a gente fez. Ok? Olha, então, eu e o secretário voltamos de Guarapuava. Pergunte. Nossa, estava muito bom o curso, quando falaram em Guarapuava, estava excelente, fez muito bem ir até lá. Eu vi sobre os grupos econômicos, né, ali, sobre a declaração substancial dos passivos, qual que é a tua opinião, assim, o que eles vão decidir sobre isso, não sei. Eu entendo que é muito importante, porque esses grupos, exemplo, o caso da Samarco mesmo, que tinha outros, a Oi, se nós pegarmos a Oi, como é que a gente vai fazer uma análise do passivo dessas empresas? Mas uma análise real, né? Porque a gente sabe que o que está nas demonstrações contábeis é uma coisa, e o que é realmente é outra, né? Então, o que a gente precisa? De um relatório, tem que ter auditoria. Evidentemente, essas empresas são auditadas, são obrigadas a terem auditoria externa. Elas vão ter que ter relatórios auditados. E aí a gente observa, olha, irmã, obrigada, muito interessante, esclarecedor, boa noite, obrigada, Sueli, muito obrigada, viu? Obrigada a você, o sobrinho, o Márcio, o Marcílio. O sobrinho está bem quieto ali, ele vai, eu quero perguntar também. Muito obrigada, Soliane, muito obrigada. Vinícius, então, vai ter que realmente ter auditoria, e esses grupos vão ter que demonstrar que realmente a estrutura, não falo nem do passivo só, a estrutura de patrimônio, ativo, passivo, patrimônio líquido, representem o que? A verdade. Porque é muito fácil, né? Colocar, é muito simples. Eu acho que o Tribunal de Contas, qual foi o título desse encontro lá de Guarapuava? Início de mandato, desafios e responsabilidades. Eles explicaram para vocês que vocês podem entrar num portal, né? Da EGP, né? Da Escola de Gestão. Até passaram um WhatsApp de contato lá deles. É bem interessante, mas nada como a prática do dia a dia, né? Que é um dia a dia diferente ali. Muito diferente. Entendeu? Mas esse a gente teve uma dinâmica diferente. Nós e a controladora interna, teve uma dinâmica específica para a controladoria, foi bem bom. Que bom. Quem que foi o palestrante da controladoria? Foram vários professores, foram mais de 12 palestrantes, assim, durante os 2 dias. O presidente das câmaras, aí foi os auditores externos que eles falam, né? Aí Inspetoria, coordenador do Progov. Foi bem interessante. Não tem bem interessante. Todos, mas eu posso te mandar depois. A maior parte é auditores mesmo. É bem interessante. A maior parte, os auditores, isso. Eles são... porque os municípios são diferentes, né? É corpo a corpo, né? É o corpo a corpo. São 399 municípios no Paraná. Não é pouca coisa, né? Entendeu? Então, nem todos têm secretários com dupla formação. O conselheiro Ives, né? O Ives é o presidente, O Ivan Leres Bonilha, que era que eu tenho alguns recursos lá de clientes, então a gente vê os nomes, né? Muito bem, muito bom. E, olha, eu vou fazer uma live sobre orçamento público, tá? Então, vou pedir para o meu pessoal, para os nossos consultores aí, para que mandem um convite para vocês, né?
vou falar sobre o orçamento público, essa peça infelizmente eu fico triste, né? Ontem que foi aprovada a primeira parte. Lá eles comentaram até sobre isso, que não é meramente um papel, que eles vão começar a controlar isso agora de uma maneira diferente, com inteligência artificial, sabe? Principalmente o PPA. Sim, porque o plano plurianual, 4 anos, ok. A LOA, 1 ano. Mas e os prazos para apresentar ao Legislativo? O governo federal, o Poder Executivo, encaminhou no prazo certo. Agora, o Congresso, que é Senado e a Câmara, né, ficaram, não sei o que foi que aconteceu. Nem vai ser a professora Vera que vai falar aqui ao vivo e gravando, né? E gravado. Mas, gente, o que a gente está falando aqui é que existe o artigo, vou colocar aqui porque é grande, olha, para os prazos para apresentação dos instrumentos de planejamento estão previstos no artigo 35, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3. Vera, mas da onde é isso aí? Não estou 1, 2, 3, do ADCT, que é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir do artigo 250 da CRFB de 1988. Ó, artigo 35, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3 do ADCT /CRFB de 1988. Vera, por que você não coloca /88? Porque também aqueles que foram meus alunos sabem que eu recomendo sempre usar quatro dígitos. Porque se eu colocasse aqui, olha, código comercial, lei número 556 de 1800, se eu colocasse só assim, ó, 50, vocês pensariam que era o quê? De 1950, mas é lei número 556 de 1850. E por que a gente falou desse código comercial? Porque na parte 3 nós tínhamos das quebras, tá? Que foi revogado pelo decreto lei número 7661 de 1945 e que foi revogado pela lei 11.101 de 2005, que entrou em vigor dia 9 de junho de 2005. Certo, pessoal? Perguntas? Firmes e fortes? Agradeço cada um de vocês, Vinícius, a Michele, a Sueli, o sobrinho, a Soliane, o Luiz Gustavo, a Meire da Vale Soluções, tem aqui com a Carolina e o Marcílio, tá? Muito obrigada, estou à disposição de vocês. Se quiserem contatos, Calil, @direito público, calil.com.br, e casos advocatícios, aí vamos para Vera, né? lelescalil.adv.br. Estamos à disposição. Parabéns, sobrinho, você tinha que fazer uma da época do... o seu era do Banco do Ceará? Banco do Nordeste, Banco do Nordeste do Brasil.
Banco do Nordeste. Aí a gente lembra assim, e Banco do Nordeste pode pedir? Existe ainda Banco do Nordeste, sobrinho? Existe, sim. Existe? Então, o Banco do Nordeste é uma instituição financeira. Então, ela não faz parte, o quê? Do campo de aplicação da recuperação judicial de falências. Vera, onde é que está escrito isso? No artigo 2º da lei número 11.101 de 2005. Então, veja como já vai, não entra. Soliane, Luiz Gustavo, Vale e a Carolina. Carolina não tem pergunta. Carolina, o Marcílio, você não... Abra sua foto, Marcílio, por favor. Abra sua câmera. Ah, gente, eu falei para vocês que eles eram gêmeos? A barba já tá branca, ó. Gente, a barba branca. E eu vi do Márcio também. Ele tá com barba também, né? Também, tá também. Uhum. E agora ficaram mais parecidos agora, com barba, né? É. Muito bem, Você já atuou em... Eu atuo no previdenciário, mais no direito previdenciário. Mais no direito previdenciário. Então, você é o homem do direito previdenciário, Exatamente. Né? Contra o INSS. Muito bem, muito bem. Que bom revê-los, viu? Tá ótimo. Foi um prazer poder participar, viu? Muito obrigado. Que bom. Paz e bem. Tchau. Mais alguma pergunta? Sueli, você vai abrir a câmera, Sueli? Mas tem coragem de pedir uma coisa dessa. Mas você é muito bonita, olha, veja. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Olha aqui, olha, maravilhosa. A pessoa está aqui, ó, com a bolsinha aqui atrás da cabeça, com um pouquinho de dor na coluna. Aí está meio molezinha hoje, por isso. Mas vai ficar bem, ficar bem. Viu? Tá bom, agradeço a vocês. Michele, muito obrigada, Michele. Paz e bem para vocês. Ok? Eu que agradeço, Pro. Beijão. Uma aula muito inspiradora. edificante. Muito obrigada. Olha, e se for fazer a segunda... Você já decidiu a segunda fase, o que você vai fazer? Eu quero fazer tributário. Gente, caiu anulatória, você viu, né? Você viu a peça? Não, eu não cheguei a ler a peça, mas me contaram como foi. Foi uma anulatória. Muito bom. Foi, assim, muito tranquilo. O enunciado muito transparente, sabe? Muito transparente. Muito bom. Aqueles que são alunos têm condições diferenciadas e aqueles que já são profissionais também têm condições diferenciadas para os cursos, tá? Paz e bem para vocês. Valeu, Vera, parabéns, muito obrigado. Obrigada a você, obrigada, muito obrigada, sobrinho, muito obrigada. Encerrando a gravação, às 21h22. Paz e bem.